Fala, meu time, galera do ISS Manaus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou aquele cara que vai fazer você acertar todas as questões de estatística da próxima prova do ISS Manaus, ó. Olhando nos meus olhos, esse é o compromisso que eu estou firmando com você. Estou aqui me dedicando tanto no YouTube como lá dentro da plataforma. Vamos entregar tudo o que você precisa para acertar todas, não é uma, duas, três, não, todas as questões de estatística cobrada aí pela banca FCC. Pessoal, o edital está para sair a qualquer momento. Quando o edital sair, vamos entrar na fase de reta final. Ó, batendo na FCC. De tanta gente bater na FCC, quando a gente chegar no dia da prova, ela vai estar assim, ó, pedindo por clemência, pedindo por misericórdia. Mas você não vai ter misericórdia, não. Você vai acertar todas as questões. E aí, ó, olha lá, hein? Bom, então, professor Tiago Oliveira aqui. O meu maior objetivo é fazer você, então, usar esse crachazinho aqui da Prefeitura de Manaus quando você estiver trabalhando lá na Prefeitura, né? Lá, sendo mais específico, lá no departamento do ISS Manaus, tudo bem? Pessoal, então, sem muita enrolação, vamos para o que interessa, vamos bater nas questões de estatística que a FCC já cobrou em concursos anteriores. Então, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão é o seguinte, pessoal. Antes de resolvermos essa primeira questão, a gente precisa bater um papo, porque assim é uma questão fácil, relativamente fácil, mas se nós não entendemos aqueles conceitos iniciais da estatística, infelizmente ela vai derrubar a gente. E a gente não quer ser derrubado pela FCC, não. Então vamos lá, pessoal. Quando se fala em estatística, né, o objeto principal de estudo de estatística são as variáveis, tá? Porque a estatística não vai trabalhar com nada que é parado, que é fixo. Não, ela quer coisas que estão variando. Então, nós vamos trabalhar com variáveis. Professor, pelo amor de Deus, o que é variáveis? Variáveis é tudo que varia. Simples assim, ó. Estou usando essa camiseta aqui amarela, mas ela poderia ser verde, poderia ser azul, poderia ser vermelha. Então, pessoal, observa que as cores estão variando. Então, se as cores estão variando, logo as cores representam a nossa variável, tá? A variável cores, perfeito? Bom, então vamos lá, pessoal. As variáveis, elas são divididas em duas categorias. Nós temos as variáveis do tipo qualitativa e temos as variáveis do tipo quantitativas. Como o próprio nome sugere, qualitativas, elas vão trazer a ideia de qualidades, características, perfeito? Enquanto quantitativas também vai trazer a ideia, só que de quantidades, números, valores, perfeito? Perfeito. Bom, já cada uma dessas variáveis aqui, elas podem se subdividir em mais duas categorias. Então, na qualitativa, nós vamos ter as variáveis do tipo nominal e vamos ter as variáveis do tipo ordinal. Perfeito? Perfeito. Já as variáveis quantitativas, nós vamos ter as variáveis que são discretas, discretas, e vamos ter as variáveis que são contínuas. Perfeito? Perfeito. Pessoal, é variável do tipo qualitativa, como eu falei, atribui qualidade, característica. Variável do tipo nominal é quando você simplesmente atribui uma característica. Por exemplo, camiseta amarela, camiseta verde, camiseta azul, camiseta vermelha. Agora, quando você atribui uma característica que possui uma certa ordem, aí essa certa ordem refere-se ao quê? Refere-se à variável qualitativa ordinal. Então, o exemplo, né, que a gente costuma trazer em aula, que é bastante plausível, é a escolaridade. Então, observe o seguinte: se alguém chegar para você e falar o seguinte, olha, eu estou terminando a faculdade, estou estudando na graduação, estou estudando, tô na faculdade. Opa, quando a pessoa está na faculdade, você já pensa o seguinte: ah, se ela está na faculdade, significa que ela já passou pelo jardim da infância, já passou pelo ensino fundamental, já passou pelo ensino médio e agora está na graduação. Então, observa que essa graduação precisa de três características anteriores para que tenha que acontecer, para ela poder chegar na graduação. Por exemplo, uma pessoa ela não consegue, uma criança,
falar o seguinte: vou começar pela graduação, depois eu vou para o ensino médio, depois eu volto para o ensino fundamental, depois eu vou para a graduação. Não. Então, a pessoa que está no ensino médio já passou pelo ensino fundamental e já passou pelo jardim da infância. Simples assim, tá? Então, essa característica, a escolaridade, ela representa uma ordem. Já as variáveis quantitativas, né, nós temos valores discretos. Valores discretos são quando os valores pulam de um número para o outro. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 8, 10. Então, observa que de 1 pula para o 2, do 2 pula para o 3, do 3 para o 8, do 8 para o 10, do 10 para o 50 e assim sucessivamente. Pode ser assim, ó, 0,1, 0,4, 0,3 ou 0,8. Pode ser também fora de ordem, tá? Não precisa ser em rol, não, tá? Pode ser bagunçado. O mais importante é vocês perceberem que de 0,1 pulou para o 0,4, do 0,4 pulou para o 0,8. Perfeito? Já as variáveis do tipo quantitativa contínua são aquelas variáveis que ela segue para o infinito. Por exemplo, se eu for me pesar, eu vou estar pesando 65 quilos. Só que se você for numa balança mais precisa, vai falar que eu estou pesando 65,3. Uma outra balança mais precisa é 65,32. Uma outra balança mais precisa é 3,28. Ou seja, quanto mais preciso for a balança, mais esses valores aqui vão se estender para a direita, tá? Então, por isso que fala contínua, porque ela não tem fim. Tudo bem? Quanto mais preciso for o aparelho de medição, mais esses valores vão se estender à direita. Perfeito? Então, isso aqui são os tipos de variáveis. Só que além dos tipos de variáveis, nós temos as escalas de mensurações, também conhecido como escalas de medidas. As escalas de medidas, elas também vão se dividir em duas categorias. Nós temos as relacionadas às variáveis qualitativa, e nós temos as variáveis relacionadas às variáveis quantitativas. Pessoal, a ideia continua sendo a mesma. Qualitativa traz a ideia de qualidades. Quantitativas traz a ideia de quantidades, números, valores. Agora, as variáveis qualitativas, elas também vão se dividir em duas categorias. Temos a nominal e a ordinal. Então, observa que a característica das variáveis das escalas de mensuração qualitativa, ela é a mesma do tipo de variáveis. Aqui não muda em nada. Agora, o que vai mudar vai ser as quantitativas, porque nós temos a intervalar, e nós temos a razão. Um exemplo de intervalar, você pode pensar num termômetro, num calendário. Por que no termômetro? Observa que no termômetro nós temos um valor mínimo e nós temos um valor máximo. No calendário, você observa que cada mês tem um número mínimo e tem o mês, né, o dia máximo, tudo bem? Então, intervalar é sempre valores que estão dentro de um intervalo. Já a razão, como o próprio nome sugere, ele vai trazer a ideia de proporção. Então, proporção, podemos pensar no seguinte: eu tenho uma caixa. Se eu quiser dobrar essa caixa, o que eu vou precisar fazer? Aumentar o tamanho. Tá? Então, observa, um outro exemplo aqui relacionado ao tamanho, isso aqui é bem focado na proporção. Mas também a gente pode pensar no seguinte: eu dirijo um carro, tá? E eu sei que o carro precisa de combustível. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Quanto mais eu usar o carro, mais eu vou gastar com combustível. Quanto menos eu andar com o carro, menos eu vou gastar com combustível, tudo bem? Então, nós temos essa ideia de proporção relacionada a essas situações. Perfeito? Então, agora que nós entendemos as escalas de medidas e os tipos de variáveis, agora finalmente podemos vir aqui então para essa questãozinha da FCC. Então vamos lá, pessoal. Ela falou o seguinte: uma equipe de fiscalização está construindo um painel para monitorar contribuintes do ICMS. Para cada contribuinte serão registradas as variáveis. Deixa eu só ver se está gravando. Espera aí. Tá gravando. Então vamos lá. Então, nós temos 4 variáveis aqui, ó. Vamos começar pela primeira. Município, domicílio. Ele até deu um exemplo. Município de domicílio tributário. Então, observa o seguinte: eu tenho o município de Manaus,
É que eu não conheço essa região, mas nós temos o município A, o município B, o município C, o município D e assim sucessivamente. Então, o município, observa que a gente está atribuindo uma característica. O que que é essa característica? É um nome para cada município. Então, vocês podem entender como município como variável do tipo qualitativa nominal. Então, ó, variáveis, municípios, refere-se à qualitativa nominal. Ó, qualitativa nominal, qualitativa nominal, qualitativa nominal, qualitativa nominal. Ó, observa que essa aqui já dançou, ó, porque ele falou qualitativa ordinal. Não existe um município. Primeiro tem que ser Manaus, depois tem que ser outro município. Não, não existe. Então, observa que essa alternativa E aqui, ó, já foi embora, já foi para o Beleléu. Então, agora ficamos em dúvida. Se fôssemos para chutar, seria então a A, a B, a C e a D. Pelo amor de Deus, não fala chutar não, tá? Pela aula que nós estamos tendo aqui, por mais que eu esteja falando super rápido, lá dentro da plataforma eu costumo explicar com mais detalhes, mesmo assim eu estou entregando tudo que você precisa saber para resolver esse tipo de questão. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade. Ele falou aqui, ó, classificação de risco fiscal. Inclusive, ele até explicou como que é essa classificação. Nós temos baixo, médio, alto, definida por comitê de risco. Opa, então se nós temos baixo, médio e alto, então significa o seguinte: se o risco for alto, então significa que ele já passou pelo médio e já passou pelo baixo. Se ele for médio, ele já passou pelo baixo. Então, um risco ele não consegue começar alto, depois ficar baixo, depois partir para médio. Não, ele começa baixo e depois ele vai aumentando. Opa, aumentou, aqui ficou médio, aumentou, ficou alto. Então, nós estamos diante de uma variável qualitativa, né, ou uma escala de medida qualitativa ordinal. Então, essa característica aqui, ela possui uma ordem. Então, vamos lá, classificação de risco, qualitativa ordinal, ganhou um verdinho aqui. Qualitativa ordinal, beleza, ganhou também um risquinho verde. Aqui, qualitativa nominal, não, aqui é nominal, não é nominal não, aqui é ordinal. Então, observa que essa aqui já está errada. Então, ó, a alternativa C eu já vou rabiscar toda ela para não correr o risco de marcarmos. E depois aqui, vamos ver se ela vai ganhar um verdinho, vamos lá? Classificação de risco, qualitativa ordinal, perfeito. Ficamos em dúvida entre a A, a B e a alternativa D. Vamos dar continuidade. Valor total de autos. Opa, valor total de autos. No último mês, ele ainda colocou valores em reais dos autos de infração. Pessoal, aqui eu tenho que fazer um pequeno comentário, tá? Muito importante, porque a FCC até que não brinca tanto com isso, mas a Sebrasp, ela realmente, se fosse a Sebrasp, ó, a galera da Cepaz DF, fica ligado nisso. Porque dinheiro, na prática, a gente consegue contar. Então, você consegue pegar as moedinhas de 1 centavo, você tem 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos e assim sucessivamente. Então, na prática, a gente consegue contar. Só que no sistema financeiro, a gente não consegue. Por quê? No sistema financeiro, o dinheiro ele é infinito. Você pode observar nos postos de gasolina, quando você tem, vamos supor, o preço do combustível dá R$ 6, e 49,99. Então, observa aqui 49,9. Tudo bem? Então, dá uma ideia de continuidade. Então, o dinheiro, apesar de na prática a gente poder contar, vocês entendam que, estatisticamente falando, dinheiro ele é uma variável do tipo quantitativa contínua. Então, ele segue até o infinito, tudo bem? Então, sabendo-se disso, nós podemos concluir, então, que dinheiro é uma variável quantitativa contínua. Então, observa que esse aqui já ganhou um azulzinho, quantitativa contínua. Ele falou quantitativa contínua, beleza, já ganhou um azulzinho. E aqui ele colocou quantitativa contínua. Então, observa que com base no contínua, a FCC ela não é igual a Sebrasp, então ela não brincou com isso. A Sebrasp a gente tem que tomar cuidado que ela brinca com isso. E agora, total de autos. Isso aqui é escala de razão ou escala, cadê? Escala intervalar ou escala razão. Pessoal, observa o seguinte, valor de autos
Quanto mais infrações, mais esses valores vão aumentando. Lembra que eu falei do carro? Quanto mais eu dirijo o carro, mais combustível eu queimo, eu vou ter que gastar. Então, a mesma coisa aqui. Então, quanto mais infrações, mais esse valor tende a aumentar. Então, ela não é uma escala intervalar, ela é uma escala razão ou proporção. Então, ó, esse aqui já ganhou um azulzinho e esse aqui também já ganhou um azulzinho. Então, observa que então a alternativa a gente já consegue riscar ela. Bom, vamos para a última classificação. Vamos lá. Quantidade de autos nos últimos 12 meses. Mais uma vez, ó, o número de autos nesse período. Pessoal, se é autos, então refere-se a uma variável quantitativa. Então, se é quantitativa, a gente já consegue marcar quantitativa discreta, perfeito, pode ser quantitativa discreta e quantitativa discreta, perfeito. Pessoal, vamos lá. Por que quantitativa discreta? Porque ou você recebe uma atuação, ou você recebe duas, ou você recebe três, ou você recebe quatro. Agora você não consegue ser autuado 1,3, 1,34, tá? Então por isso que é discreto. Agora precisamos descobrir se é escala de razão. Não, na verdade a gente nem precisa descobrir primeiro, porque ele falou aqui que se é quantitativa, ele colocou, cadê? Olha que absurdo. Ele colocou que é quantitativa e a escala nominal. Não, pessoal, para ser escala nominal teria que ser qualitativa. Lembra? Qualitativa vai ser nominal ou ordinal. Quantitativa vai ser discreta ou contínua. Então, isso aqui está errado. Ó. Então, a gente nem precisa se matar. Então, a gente consegue perceber que, dados essas características aqui, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Por que escala de razão? Por quê? Quanto mais infrações, mais esses valores vão aumentar. Tudo bem? Então, assim como acontece nessa valor total, né, aqui acontece a mesma coisa. Quanto mais infrações, mais esses valores aumentam. Então, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa B. E aí, meus amigos, animados? Essa questão só foi a primeira, só para a gente aquecer. Vamos então para agora para a segunda questão de hoje, a qual fala o seguinte: deseja-se saber se a nota média dos alunos em matemática de um colégio municipal é superior a 5 ao nível de significância de 5%, supondo que a população formada pelas respectivas notas sejam normalmente distribuída com variância desconhecida. Extraiu-se uma amostra aleatória de tamanho n igual a 16, vamos anotar essa informação aqui, n igual a 16, com reposição, obtendo uma média amostral igual a 6,8, média amostral igual a 6,08, vamos lá. E um desvio padrão igual a 1,2, então desvio padrão amostral igual a 1,2. Foram formuladas as hipóteses de mi da média, né, de mi ser igual a 5, mi ser igual a 5, e H1 hipótese alternativa, né, de μ ser maior do que 5. Considerando-se os resultados apresentados pela amostra, utilizando o teste T, distribuição T de Student, encontra-se o valor da estatística T calculado para comparação com o valor T da tabela da distribuição T de Student. A razão entre T calculado e o número de graus de liberdade do teste é igual a. Quem é meu aluno sabe que lá dentro da plataforma, lá dentro dos cursos, eu explico tintim por tintim a distribuição do T-Student, explico a tabela, explico o grau de liberdade. Então lá eu trago todas essas informações mastigadas. Inclusive, não só explico isso, como eu também explico a seguinte pegadinha. Às vezes a banca traz esse enunciado aqui, e aí você tem que identificar que é a distribuição T-Student. Aqui, a FCC ela foi boazinha, porque ela falou, mas se ela quisesse ter omitido que isso aqui refere-se a uma distribuição T de Student, ela poderia ter omitido tranquilamente. Eu sei que ela ia ferrar com a vida de muitos candidatos, mas se ela quisesse fazer, ela faz. A FCC não tem dó, não. Tá? A FCC não, desculpa. A Sebrasp, nesse ponto, ela não tem dó. A Sebrasp, ela bate mesmo, tá? Então, é problema do aluno. Se ele não conseguir perceber que é uma distribuição T de Student, ela fica quietinha na dela, assim como ela traz, né? Não só a Sebrasp, mas a FCC costuma trazer aquelas questões de binomial, a qual ela não fala que é binomial. Então, se ela quisesse omitir também que é a distribuição T de Student,
estaria tudo certo. Mas tudo bem, vamos lá. Então ele quer o t calculado, primeiramente, a razão, né, de t calculado com o grau de liberdade. Vamos começar pelo t calculado. Nós vamos ter a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão amostral sobre a raiz da quantidade de elementos. Então, o nosso t calculado vai ser igual a média amostral, ele já passou, é 6,08. Média populacional é igual a 5 dividido pelo nosso desvio padrão, que é 1,2, sobre a raiz da quantidade de elementos, igual a 16, dentro de uma raiz quadrada. Então, nosso t calculado vai ser 6,08 menos 5, aqui então é igual a 1,08, dividido então por 1,2, raiz de 16 é igual a 4. Vamos continuar aqui ao lado. Então, vamos ficar com o nosso t calculado, que é igual a 1,08 divisão de frações. Mantém essa primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos ficar com 4 dividido por 1,2. Bom, então nosso t calculado vai ser 1,08 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, ficamos com 4,32 dividido por 1,2. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, ficamos com 432 dividido por 120. 432 dividido, então, por 120. Bom, aqui 3 vezes 120, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0. Então, 3 vezes 120 dá 360. Pagar 432. Vamos lá, 2 menos 0 dá 2, 3 menos 6 não dá, pega emprestado. Aqui fica 3, aqui fica 13. 13 menos 6 é igual a 7, né? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 3 menos 3 é igual a 0. Ficamos com 72. Vamos lá. Pessoal, rapidinho, não tenha vergonha de fazer cálculos no dedo, não, tá? Uma vez eu recebi uma seguinte informação de que quem faz cálculo no dedo é infantil, e infantil é você perder sua vaga porque acabou confundindo 13 com 6 e colocou um outro valor que não que é diferente de 7. Perfeito? Bom, então vamos lá. 72 não dá para dividir 120, então coloca mais um zero aqui. Corta esse zero com esse zero, vamos tentar com 6. 6 vezes 12, 6 vezes 2 dá 12, coloco 2 e sobe 1, 6 vezes 1, 6 com 7. Então, 6 vezes 12 dá 72, para 72, zero. Então, encontramos aqui 3,6. Então, nosso t calculado é igual a 3,6. Pessoal, estamos falando de distribuição T de Student. Não podemos esquecer do grau de liberdade. O grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, que no nosso caso aqui vai ser então igual. O tamanho da amostra é igual a 16. Então vamos pegar 16 menos 1. Então o grau de liberdade é igual a 15. Ele quer a diferença, né, entre o T calculado e o grau de liberdade. Então você vai fazer 3,6 dividido por 15. Multiplicando em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 36 dividido por 150. 36 dividido por 150. 36 dividido por 150 não dá para dividir. Então, coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. Vou cortar esse zero com esse zero. 2 vezes 15 dá 30. Para 36, falta 6. 6 não dá para dividir 15. Então, coloca um zero aqui. 4 vezes 15 dá 60. Para 60, zero. Então, encontramos aqui 0,24. 0,24 é o que está expresso na alternativa B. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Estou gostando de ver, hein? Se vocês estão aqui, realmente é porque vocês estão empenhados em garantir a sua vaga lá no ISS Manaus. Pessoal, aqui não teve nada de diferente do que nós passamos, do que assim, do que possa ser cobrado numa prova. Ah, muita gente fala, nossa, FCC é um terror, é uma das questões mais difíceis de exata. Você falar isso porque você nunca pegou a prova da FGV quando o examinador está de mau humor. É, pode ter certeza. Você nunca pegou a prova da Sebrasp quando o examinador dorme de calça jeans. É, experimenta pegar a Sebrasp aí de mau humor, experimenta pegar a FGV. Nossa, quem é a FCC, tá? Ou, assim, a FCC
às vezes elas trazem questões surreais, que a gente leva muito tempo para resolver. Mas observa que até então nós já resolvemos duas questões que está dentro do tempo normal para ser resolvido. É claro que aqui está um vídeo longo, porque eu estou explicando passo a passo, indo para lá, indo para cá, rabiscando aqui, rabiscando ali. Então aqui, de certa forma, a gente está com um pouco mais de liberdade. Mas na prova eu não iria fazer isso não. Na prova eu iria resolver essas questões rapidinho, tá? Inclusive, aquelas pessoas que são aprovadas, elas também conseguem resolver a prova rapidamente. Então, não fica achando que a FCC é esse terror todo, não, que as pessoas acabam pregando, porque ela não é. Dando continuidade, na semana que antecedeu o segundo turno das eleições municipais, um renomado instituto divulgou sua última pesquisa de intenção de votos, indicando que o candidato do Partido Azul teria 52% dos votos, enquanto o candidato do Partido Amarelo teria 48%. Margem de erro de 3% e o nível de confiança de 95%. Isso significa que o nível de confiança de 95 indica que os resultados obtidos estão corretos em 95% dos entrevistados. Cuidado, pessoal. O nível de confiança não indica, não traz essa informação. Ela não vai indicar se os resultados estão corretos em 95% das vezes, não, tá? Ela só vai trazer um indicativo de probabilidade, a qual a gente precisa, inclusive, até da distribuição normal. Mas ela não traz essa afirmação, não. Alternativa B. A probabilidade da pesquisa acertar o resultado a ser apurado nas urnas é de 92,98 para o candidato do Partido Azul e 83,94 para o candidato do Partido A. Cuidado, tá? Aqui, primeiramente, essas informações nem estão batendo, porque se o Partido A nós temos 52%, da onde ele tirou 92,98? Assim, o Partido Amarelo, né? É amarelo. Nós temos 48%, da onde ele tirou 88,94? A alternativa C. Para obter um resultado similar, mantendo o nível de confiança, a amostra poderá variar seu tamanho em mais ou menos 5%. Cuidado, o nível de significância, ela não indica o tamanho da amostra. Ela não indica. É lógico que o tamanho da amostra ela influencia na margem de erro, para mais ou para menos, mas não traz essa indicação, não. Alternativa D. O candidato do Partido Azul dificilmente será alcançado no dia da votação, porque a margem de erro não altera a sua vantagem sobre o candidato do Partido Amarelo. Isso aqui está totalmente equivocado. Pelo seguinte, vamos lá. Nós temos o Partido Azul. O Partido Azul, ele possui 52%, então vamos colocar aqui 52%. Ele tem uma margem de erro de 3%, né? Então aqui eu vou ter 52, 51, 50 e 49. Enquanto aqui, ó, 3 pontos para menos e 3 percentuais para mais. Então aqui eu tenho 53, 54 e 55. Já o Partido Amarelo, ele tem 48. Ó, então ele tem 48 aqui. Aqui ele vai ter 47 e vai ficar bem pequenininho, pessoal. Vai ficar 47, 46 e aqui eu tenho 45, tá? Que ficou bem tumultuado. E para mais, eu tenho 49, 50 e 51. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que tanto o partido A, ó, vou até pintar da cor que ele falou, né? Nós temos o partido azul, que é todos esses valores aqui. E nós temos o partido amarelo, que são todos esses valores aqui abaixo. A gente consegue concluir que eles possuem vantagens e desvantagens e tem valores que estão sobrepondo, por exemplo, 49, 50 e 51. Então observa que o Partido Amarelo ele tem também chances de ganhar. Então falando que ele não tem chance de ganhar, não. Muito pelo contrário, ele ainda tem possibilidades porque nós temos valores que se sobrepõem, tá? Então a alternativa D dançou. Ó, alternativa E. Com os critérios usados na pesquisa, se fossem ouvidos os eleitores de 100 diferentes amostras, em 95% delas, os resultados variariam entre 49 a 55, 49 a 55 para o candidato azul, e entre 45 a 51, ó, 45 a 51 para o candidato do partido amarelo. Gabarito dessa questão, alternativa E, questãozinha teórica, tá? Então, nada assim de difícil. Vamos para a última questão de hoje. Essa questão diz para a gente o seguinte: deixa eu ver se está gravando.
Bom, tá gravando, vamos seguir. Sabe-se que as alturas dos praticantes de boxe distribuem-se segundo uma curva normal com média desconhecida e desvio padrão igual a 9. Vou anotar aqui, ó. Desvio padrão igual a 9. Em um estudo, a partir de uma amostra de 64 atletas, então N igual a 64, constituiu-se um intervalo de confiança, esse intervalo aqui, para a média da altura. Repetiu seu estudo com uma nova amostra de tamanho 4 vezes maior. Opa! Então, N vai ser. A nova vai ser 4N, né? Nós vamos ter uma nova amostra que vai ser 4N. 4N, 4 vezes maior, foi obtida a mesma média amostral. Então, ele não passou o valor da média, mas também porque a gente não é importante nesse momento, porque a gente tem condições de encontrar, mantendo o mesmo nível de confiança. O intervalo anterior, o novo intervalo de confiança para a média das alturas é dada por. Aqui, se a FCC quisesse, tá, transformar essa questão numa questão teórica, ela poderia fazer facilmente. Inclusive, isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, pessoal, a partir do momento que eu estou usando o mesmo nível de confiança, estamos usando o mesmo nível de confiança, nós não sabemos quanto que é, mas a gente tem condições de encontrar. A partir do momento que eu aumento o tamanho da amostra, significa que os dados estão mais parecidos com a população. Então, se os dados estão mais parecidos com a população, significa que a nossa margem de erro ela vai diminuir. Tá? Então, se ela vai diminuir, se a princípio nós temos essa margem de erro aqui ó, de 163 a 16684, então qualquer valor, esse valor aqui, ó, 163 a 16684, você já pode riscar. E qualquer valor abaixo ou maior que isso, você também já pode eliminar. Por exemplo, ó, 163 a 165. Observe que nós aumentamos o intervalo. Então, esse aqui já pode dançar. Já pode. Tchau. Aqui a mesma coisa, nós aumentamos o intervalo. Então, essa alternativa também vai embora. Pessoal, eu sei, assim, eu tenho que me policiar muito quando eu converso com vocês aqui no YouTube, porque lá dentro da plataforma eu trago o intervalo de confiança, eu trago as propriedades, então lá eu tenho mais liberdade. Só que aqui, aquele negócio, aqui no YouTube eu estou um pouco limitado. Professor, fiquei com dificuldade nas propriedades, então significa que você tem que consolidar a sua base. Mais uma vez, entra lá no professor que você contratou, entra no curso lá que você contratou, dá uma revisada, explora ele um pouco para trazer as propriedades, ou então, se você não quiser ficar perdendo tempo, já entra lá na minha plataforma que lá já está tudo mastigadinho para vocês, tudo bem? Bom, então, só com isso a gente já consegue eliminar 3 alternativas. Então, ou vai ser a alternativa A, ou vai ser a alternativa E. Bom, mas aqui não vai ter jeito, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, como que nós vamos fazer para encontrar a média? A média nós vamos buscar o ponto médio desse intervalo de confiança. Então, é o ponto médio do intervalo de confiança. Professor, como que você calcula o ponto médio? Você vai pegar o limite inferior mais o limite superior e você vai dividir ao meio. Então, o nosso ponto médio vai ser o menor valor, 163,16, mais 16684 dividido então por 2. 163,16. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, peraí. 163,16. 16684. 16684. Estamos somando, tá? 6 mais 4 dá 10, coloco o 0 e sobe 1. 8, 9, 10, coloco o 0 e sobe 1. 6 mais 4 dá 10, coloco o 0 e sobe 1. 6 mais 6, 12 com 13, coloco 13 e sobe 1. 1, 2 e 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então, ficamos com 330 dividido por 2. 330 dividido por 2. Bom, 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. Desce esse 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Para 13 falta 1. Desce esse 0 aqui. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, 0. Então, encontramos aqui 1,65. Então, esse aqui é a nossa média. 1,65. Bom, intervalo de confiança. Primeiramente, ele já deu para a gente o quê? Vamos ver o que que ele deu para a gente. Uhum, 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 uhum.
Aqui, se você observar, a partir do momento que nós encontramos a média, a gente já consegue calcular o nosso erro. Então, como que você pode fazer para calcular o erro? O erro você tem duas maneiras, tá? A maneira que eu gosto de fazer, eu vou pegar esse valor superior menos a média, ou então você pode pegar a média menos esse valor inferior, tudo bem? Aí fica ao critério do freguês. Eu gosto de pegar 166,84 menos a média. Agora você também pode pegar 165 menos 166,16. Bom, 166,84 menos 165, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 8, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 5 é igual a 1, 6 menos 6, 0, 1 menos 1, 0. Então, nosso erro é igual a 1,84. Bom, pessoal, precisamos do Z, né, do nosso nível de confiança que a banca não informou. Não tem problema. A FCC não precisa informar porque a gente tem condições de calcular aqui. Bom, então nosso nosso erro, né, olhando só para o nosso erro, vai ser o seguinte: nós vamos ter Z, que multiplica então o nosso desvio padrão, sobre a quantidade de elementos da amostra. Nós sabemos que o nosso erro é 1,84, então você vai colocar 1,84, que é igual a Z, que multiplica o nosso desvio padrão, que é igual a 9, dividido pela raiz da quantidade de elementos. Bom, então vamos ficar com 1,84, que é igual a Z, que multiplica 9, raiz de 64 é igual a 8. Esse 8 que está dividindo, vamos passar para o outro lado do sinal multiplicando. 8 vezes 1,84. 8 vezes 4, 32. Coloco 2 e sobe o 3. 8 vezes 8, 64. Com 3, 67. Coloco o 7 e sobe o 6. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, ficamos com 14,72, que é igual a 9, que multiplica Z. O 14,72 vai ficar aqui quietinho na dele. Esse 9 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do sinal, dividindo. Isso aqui, então, é igual a Z. Multiplicando em cima e embaixo por 100, para matar essa vírgula, vamos ficar, então, com... Ficamos com 14,72. 14,72 dividido então por 900. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, vamos lá. Uma vez 900 dá 900. Paga 14,72. Aqui fica 2, aqui fica 7, 4 menos 9 não dá, pega emprestado. Aqui fica 0, aqui fica 14. 14 menos 9 é igual a 5. Estamos com 572. 572 não dá para dividir 900, então coloca uma vírgula e um zero. Corta esse zero por esse zero. Bom, aqui se aqui fosse 4 vezes 9. Não, peraí. Aí ficamos com. Aqui pode ser 6, né? 6 vezes 9 dá 54. 6 vezes 9 dá 54. Esse zero vai vir para cá. É, na mosca. 6 vezes 90 dá 540. Pagar 572 dá para contar no dedo, ó. 540. 550, 560, 570, 572. Então faltou 32. 32 não dá para dividir 9. Então coloca mais um zero aqui. 4 vezes 9 dá 36. Não pode ser 4. 3 vezes 9 dá 27. Paga 32, 27. 28, 29, 30, 31, 32. Falta 5. Pessoal, dá para continuar essa conta? Dá, mas encontramos 1,63. Então, encontramos um Z igual a 1,63. Agora, a FCC ela meio que brincou com os candidatos. Por quê? Um Z igual a 1,63, pessoal, esse valor aqui quase não aparece. Quem tem um pouco mais de familiaridade com estatística sabe que a gente não trabalha com o Z igual a 1,63. É possível trabalhar? Sim, é possível, mas esse valor aqui é um valor muito estranho, por isso que eu falo, é importante você ter um material, uma sequência, porque alguns números vocês meio que acaba reconhecendo, acaba se familiarizando. Então, um Z igual a 1,63, você pode meter o louco aqui e colocar 1,64, que inclusive foi o que a própria FCC fez, tá? Então, a gente encontrou 1,63
mas a própria FCC ela pagou de doida e colocou 1,64. Está tudo certo, não tem nem o que se falar em pedir para anular essa questão. Bom, então agora que nós já temos esse Z, vamos calcular novamente o nosso intervalo de confiança, mas considerar agora um N 4 vezes maior. Então você vai ter a média amostral, ó, média amostral mais ou menos Z, que multiplica então o nosso desvio padrão sobre a raiz de N. Então, nosso intervalo de confiança vai ser a média, nós sabemos que a média é 1,65. 1,65 mais ou menos o Z, que é 1,64, que multiplica o desvio padrão, que é igual a 9. 4 vezes, nós sabemos que o N é 64. 4 vezes 64. Então, ficamos com o intervalo de confiança, que vai ser 1,65 mais ou menos 9, que multiplica 1,64. Vamos lá. 9, que multiplica 1,64. 9 vezes 4 dá 36. Coloco 6 e sobe o 3. 9 vezes 6, 54. Com 3, 57. Coloco 7 e sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Encontramos 14,76. 14,76 dividido por 4 vezes 64. 4 vezes 64. 4 vezes 4, 16. Coloco 6 e sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Então, encontramos 256. 256, perfeito? Pessoal, vamos multiplicar em cima e embaixo por 100 para matar essa vírgula. Ah, melhor, peraí, aqui é dentro de uma raiz quadrada. Já ia esquecendo. 14,76. A raiz quadrada de 256 é o seguinte, pessoal. Aí, aqui no YouTube mesmo, tem vários métodos ensinando. Você também talvez tenha aprendido com várias maneiras de se calcular a raiz quadrada. Mas, por exemplo, se você não sabe a raiz quadrada de 256, eu, professor Tiago, eu faço desse jeito. Inclusive, lá dentro das aulas, eu trabalho com os alunos dessa forma aqui, ó. Eu pego 256 e venho dividindo da direita para a esquerda em duas casas. Então, eu coloco uma, duas, um pontinho. Se tivesse mais uma, duas, um pontinho. Aí eu coloco uma raiz bem grandona, isso aqui é só um capricho, é só de enfeite. Aí eu vou vir da esquerda para a direita, vou encontrar o quadrado perfeito que mais se aproxima desse primeiro valor. E no caso é 1. 1 ao quadrado é 1. Para 2, falta 1. Desce esse 56 aqui. Eu vou pegar esse 1 e vou dobrar ele. Vou fazer 20 alguma coisa que multiplica alguma coisa. Esse alguma coisa é justamente esse segundo valor. Se fizermos 26 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36, coloco 6 sobre 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15. Ó, então na mosca. Então 6 vezes 26, 6 vezes 26 dá 156, para 156, zero. Então encontramos aqui a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Bom, finalmente, multiplicando em cima e embaixo por 100, vamos ficar com 14,76. 14,76 dividido então por 16,00. Dividido por 16,00. Só lembrando que eu multipliquei em cima e embaixo por 100, tá? Perfeito. Bom, 1.400 não dá para dividir 1.600, não tem problema. Coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. Vamos cortar esse zero com esse zero. Se aqui fosse 10, 10 vezes 160 daria 1.600. Então não pode ser 10, vamos tentar com 9. 9 vezes 160. 9 vezes 6 dá 54. Coloco 4 e sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Ó, na mosca. Então, 9 vezes 160 dá 144. Para 147, falta 3. Né? Esses 140. Ah, tá, é isso mesmo. Desce esses 6. O que eu fiz aqui? Peraí, 9 vezes 160. Ah, tá, ó. Não, 9 vezes 6 dá. 9 vezes 6 dá 54. Coloca com 4, sobe 5. 9 vezes 1, 9 com 5, 14. E esse zero que sobrou vai vir para cá. Agora é 5, professor. Quer me deixar maluco? Então, 9 vezes 160 dá 1.440. Para 1.476 dá para contar no dedo, 40.
50, 60, 70, com 6 vai ficar então faltando 36. Agora sim, desce esse zero aqui. Bom, aqui, 2 vezes 160, 2 vezes 6 dá 12, coloco 2 sobre 1, 2 vezes 1, 2, com 3. Esse zero vai vir para cá. Então, 2 vezes 160 dá 320. Para 360, aí vai faltar uma diferença, tá, pessoal? Não importa, encontramos aqui 0,92. Então, nosso intervalo de confiança vai ser 1,65 mais ou menos 0,92. 0,92. Aí, se você pegar 165 mais 0,92, vai dar 165,092. Ou, se você subtrair 165 menos 0,92, vai dar 1,640,8. Então, sem medo de ser feliz, você pode marcar que o gabarito dessa questão aqui é a alternativa A de aprovado. Aprovado porque essa última questão aqui é a cerejinha do bolo que faltava para a FCC falar, ó, essa vaga é sua, aprovada, hein? Gostaram do que vimos até aqui, pessoal? Só lembrando que isso aqui é só o começo. Lá dentro da plataforma eu tenho isso aqui tudo muito mais mastigado. Professor, tomei a decisão, quero aprender com o senhor agora mesmo. Como que eu faço? Você vai clicar no primeiro link que está na descrição, ou então, às vezes, eu coloco no primeiro comentário fixado. Aí você vai acessar esse site aqui, ó. Esse site aqui nós temos cursos para diversos concursos, mas como estamos focados no ISS Manaus, então nós vamos escolher ISS Manaus. Opa, peraí, aperta o... Aí você vai pagar uma bagatela caríssimo pra caramba, ó. Olha só, quanto que você vai gastar? Eita, lascou, hein? O professor está cobrando muito caro. R$ 300. Ah, professor, não tenho R$ 300, estou liso. Então faz parcelado, 12 vezes de R$ 31,03. Pessoal, mais que isso só se eu te dar de graça. Aí eu coloco o curso a R$ 5 e você compra. Porque, pessoal, não dá. R$ 300 pela quantidade de conteúdos que eu vou te entregar, mastigado, aulas em vídeos, ó. Até adiantei, já dei um spoiler. Você vai ter aulas em vídeos, materiais em PDF, simulados, plantão de dúvidas, atualização contínua, acesso imediato, o conteúdo já está lá prontinho te esperando. Então, pagou, comprou, pagou, estudou. Simples assim, tá? Então não tem mais desculpa. Bom, paramos por aqui. Então, quinta-feira, coloca aí na sua agenda, quinta-feira, às 7 da noite, vamos continuar, então, resolvendo as questões da FCC até o edital for publicado. Professor, o edital foi publicado, então aí nós vamos mudar nosso discurso. Mas vamos esperar o edital ser publicado primeiramente. Então, mais uma vez, foi um prazer. Até quinta-feira, às 7 da noite. Beijão no coração e até mais.